Oi, tchutchucos da Fabi! Tudo bom com vocês? Menino, você sabe que eu vim essa semana falar de um assunto que tá assim me sarneando, porque eu recebi algumas mensagens e eu comecei a prestar atenção nas vitrines. Vocês sabem, eu moro na Inglaterra, e aqui tudo quanto é coisa tal de abóbora com vela dentro, bruxa, e tá todo mundo assim super esperando o tal do Halloween, né, que é o Dia das Bruxas, é comemorado assim, eu acho que internacionalmente, tirando os países islâmicos ou que, né, que tem uma influência, que não receberam uma influência grande desse lado, dessas bandas de cada mundo, tá todo mundo falando do tal do Halloween. E daí eu comecei a fuçar, porque as pessoas começam a mandar mensagem, eu vou ver quem são as pessoas que mandam mensagem. E várias delas colocando comentários e posts em defesa do Halloween, cristãs, dizendo que é o seguinte, que nós cristãos, a gente não festeja as bruxas, mas a gente pode participar do Halloween se a gente for com uma fantasia diferente e se o clima não for de adoração às bruxas e... Epa, meu, para! Vou contar uma historinha pra vocês. Há muitos e muitos anos, um grupo de feiticeiros e adoradores do sol e das almas, que faziam parte de um povo chamado Celta, dominava a Inglaterra, principalmente as bandas de cima, lá pro norte. Eles tinham alguns sacerdotes druidas, e eles faziam festejos em adoração ao sol e também aos espíritos. Isso foi há muitos e muitos anos, bem antes de Cristo. Aí, esse povo acreditava que no dia 31 de outubro, todos os demônios e fantasmas e almas penadas saíam à noite para assombrar e amaldiçoar os seres humanos. E nesse dia eles celebravam o começo da escuridão, porque, claro, aqui no hemisfério norte começa-se a escuridão, começa o inverno, os dias vão ficando mais curtos, mais nublados, mais cinzas, enfim, fazia sentido para eles isso. E daí esses demônios todos, que eram maus, porque né, demônio não é bom no caso, eles eram muito enraivecidos, eles podiam matar vocês. Então os sacerdotes iam na casa das pessoas e diziam dá leite, dá carne, basicamente, que os demônios também eram exigentes, queria leite, queria carne. E quando as pessoas se recusavam, os colonos, porque não tinham, eles jogavam maldições e uma pessoa da casa ia morrer até o outro ano. Então, dar comida para aquelas pessoas que estavam pedindo pro dia 31, ou você dava, ou você morria, ou era amaldiçoado, ou coisa assim. E todo mundo era orientado a não sair de casa porque os demônios e as almas e os fantasmas estavam soltos na rua. Mas quem era obrigado a sair de casa usava máscaras terríveis de monstros, de fantasmas, para que os demônios se confundissem entre eles e não os atacassem. Mais um belo dia, o tal do Império Romano, que mandou no mundo todo alguns anos, dominou a Inglaterra, principalmente o norte da Inglaterra. E começou a querer acabar com essa cultura do dia 31 de celebrar o capeta, basicamente. E todos eram obrigados a seguir, a serem devotos da Igreja Romana. Mas é claro que, né, o povo fingia que estava convertido, porque não queria morrer, porque os povos era brabo. E eles continuavam a fazer os seus cultos do dia 31 de outubro para celebrar a escuridão e os demônios, enfim. Mas aí chegou um cara legal, que era um papa, falou, ó, pode parar com isso, gente. Já que vocês querem celebrar, vocês querem festear, então vamos ser... A Igreja Romana vai botar uma data para vocês, que vai ser 1º de novembro, que vai ser o dia de homenagear todos os santos que já morreram. Para os druidas e para os celtas, que estavam acostumados a lidar com a morte, endeusar alguns desses demônios, eles simplesmente adoravam os mortos no dia 1º, e não os santos ou os supostos santos. Era um dia de falar dos mortos. Mas eles não acabaram de todo com o culto deles do dia 31. Eles foram misturando isso na cultura cristã, porque você sabe como é que é, né? O povo finge que tá convertido, mas não tá. Isso acontece até hoje. Isso, em suma, é o Dia das Bruxas. É o Halloween, que aliás vem do inglês All Hallow Eve, Dia de Todos os Santos, mortos. Basicamente, essa é a história do Halloween que acabou se espalhando, e com os imigrantes europeus que foram para os Estados Unidos, algumas coisas foram adaptadas. Mas eles continuaram festejando o Dia das Bruxas porque, inclusive para os druidas e para os celtas, as bruxas nem sempre eram más, algumas delas eram feiticeiras do bem. Aí, quando os primeiros europeus foram para a América, né, os puritanos foram para lá, eles carregaram muitas dessas tradições inglesas, celtas. A abóbora, inclusive, é porque lá não tinha nabo. Aqui eles usavam nabo com uma tochinha de fogo para, né, clarear, para os demônios não chegar perto. Aí lá eles pegaram a abóbora, que era o que tinha, e botava fogo dentro, também para dar uma iluminadinha, né, porque os bichinhos tinham medo do escuro.
Esse é o Halloween. É uma cultura que celebra a morte, a escuridão, as trevas e faz festa pro capeta, basicamente. Aí as pessoas se fantasiam, isso virou uma super atração comercial. As crianças vão lá brincando, gostosuras ou travessuras. Se você não der doce pra elas, elas vão fazer alguma travessura. E daí tem cristão achando que dá pra participar e sair batido. Não dá, no caso. Porque para pra pensar, vamos pensar junto aqui com a gente. Se é um dia para celebrar a escuridão, as trevas, a morte, Deus não tem muito parte com isso. Você não concorda comigo? Porque simplesmente não dá para servir a dois senhores. E o nosso Senhor, no caso dos cristãos, é o Deus da luz, da vida. Não se mistura com as trevas. Faz sentido pra você? Ai, Fábio, mas e se eu for na festa? E se meu filho for na festa e for vestido de fadinha? For vestido de outra coisa legal, mas só pra participar da festa, não quer adorar nada disso. Querida, você pode vestir de fadinha, você pode vestir de abóbora, você pode botar a fantasia que você quiser. Você tá participando de uma festa cuja origem é adoração aos mortos e aos demônios. E nem sou eu que tô dizendo. Isso aí tá pra todo mundo ver. Vai fuçar na internet se você duvida de mim. O fato é que nós cristãos somos diferentes. Ai, mas a gente não quer ser radical. Mas não é questão de radical. A questão é que o Halloween não é uma festa cristã. É uma festa essencialmente pagã que cultua o diabo. Mas eu ensino pro meu filho que não tem nada disso, é só pra pegar doce. Piorou, né? Já é pagula, já é pecado do mesmo jeito. Gente, desculpa, posso até não estar sendo a mais simpática do mundo, daí você vai dizer, ai, que radical. A questão não é radicalismo. A Bíblia fala de feitiçaria, a Bíblia fala do contato com os demônios. Eu vou deixar alguns versos aqui embaixo pra você que diz claramente qual deve ser a nossa relação com as trevas. Aí, porque a indústria e o comércio transformaram isso numa festa cool, numa coisa legal, aí você vai como cristão celebrar o diabo lá. Meu filho, eu quero que o Jerimum chifrudo corra pra longe de mim. Vou lá me vestir de bruxa, botar gostosuras e travessura. Que aliás, esse gostosura e travessura tem muito a ver lá com o negócio das maldição. Lembra que eu falei? Ou você dava comida pros demônios, ou você era amaldiçoado. Hoje, tipo, é brincadeirinha. Me dá doce ou eu faço uma travessura. Mas, gente, não tem dois pesos e duas medidas. Como cristão, a gente abre mão, sim, de coisas que pra todo mundo é normal. Mas que, na essência, ofende a Deus. Se as pessoas te perguntarem por que é que você não participa do Halloween, conta pra elas qual é a origem do Halloween e por que o Dia das Bruxas não faz parte da sua cultura como cristão. Quem sabe você vai ganhar uma chance de testemunhar para essas pessoas. Comenta o que você acha, se você sabia da origem da festa, acrescente detalhes, porque eu dei um resumo bem resumido, mas você pode acrescentar mais detalhes do que você sabe, das pesquisas que você já tenha feito. Sabe que uma vez eu fui lá no Stonehenge, que são aquelas pedras que tem no meio da Inglaterra ali, e que eles acreditam, inclusive, que foi o capeta que trouxe flutuando. Ninguém tem uma explicação muito lógica por que aquelas pedras que não são dali estão ali daquele jeito. E tinham sacerdotes druidas fazendo o culto deles com umas roupas pretas assim. Que medo! Mas o fato é que você pode comentar, você pode curtir, você pode compartilhar, só não vale participar do Halloween. Combinado? Beijo pra você, tchutchuco. Ai, não esquece de comprar o meu novo livro, Confissões de uma Viciada em Internet. Eu conto muitas histórias e tem algumas pesquisas interessantes sobre os nossos hábitos virtuais. Entra lá no site loja.fabianabetotti.com e compre o seu.